Acabei de confirmar a transferência dos últimos euros para cobrir todo o custo do casamento do meu irmão Bruno quando o e-mail chegou. O assunto era a lista final de convidados casamento Bruno e Ana. Ao abrir o ficheiro PDF procurei o meu nome na lista alfabética, mas ele não estava lá. Em vez disso havia uma nota ao lado do espaço onde deveria estar não convidado motivos familiares. O meu coração parou. Depois de ter pago mais de 20.000 euros para salvar o sonho deles, a família que eu amava tanto me excluía simplesmente porque eu era gay e vivia abertamente com Mateus há 5 anos. A sala do meu apartamento em Lisboa pareceu encolher. Eu estava sentado à secretária com o portátil aberto, a luz da tarde entrava pela janela virada para o Tejo e o barulho distante dos elétricos subia da rua. Respirei fundo e reli a mensagem. Era da mãe. Ela tinha enviado o ficheiro sem qualquer explicação adicional. Liguei imediatamente, mas ela não atendeu. Depois tentei o Bruno. Tocou 4 vezes e entrou o voicemail. Fiquei ali parado com o telemóvel na mão a sentir o peso de cada euro que tinha transferido nas últimas semanas. Tudo começara 2 meses antes, quando o pai me telefonou da casa em Coimbra. A voz dele estava rouca como sempre que falava de dinheiro. O negócio da pequena oficina de reparação de carros que ele gerira durante 30 anos estava a afundar. A crise, os preços das peças e a concorrência dos concessionários maiores tinham deixado a família sem reservas. O Bruno queria casar com a Ana em grande estilo, igreja antiga, banquete com 200 pessoas e lua de mel no Algarve, mas não tinha como pagar. Eu ouvi em silêncio. Aos 34 anos eu tinha construído uma carreira sólida como arquiteto em Lisboa, projetos para hotéis boutique e reabilitações de edifícios antigos no Chiado. Ganhava bem, vivia com o Mateus num apartamento moderno no Príncipe Real e raramente falava com a família sobre a minha vida. Depois de sair do armário aos 27 anos, o pai tinha parado de me olhar nos olhos durante quase 1 ano. A mãe chorava ao telefone e dizia que era uma fase. O Bruno limitava-se a enviar mensagens curtas de aniversário. Mesmo assim, quando o pai pediu ajuda, eu disse sim sem hesitar. Paguei a igreja de São Vicente em Lisboa, o restaurante com vista para o rio, os fotógrafos, o DJ e até o vestido da Ana. Fiz questão de que fosse um presente sem condições. Queria mostrar que, apesar de tudo, eu continuava a ser o irmão mais velho que sempre os protegera. Agora aquela lista dizia o contrário. Levantei-me e fui até à varanda. O ar de fim de tarde estava quente e cheirava a mar. O Mateus chegou do trabalho meia hora depois com a mochila ao ombro e o sorriso habitual. Viu-me imediatamente o rosto e perguntou o que se passava. Mostrei-lhe o e-mail. Ele leu em silêncio, depois abraçou-me por trás e disse baixinho que eu não merecia aquilo. Fiquei ali encostado a ele a sentir o cheiro familiar do sabonete da escola onde ele dava aulas de história. Naquela noite não dormi. Revivi cada conversa, cada silêncio, cada vez que a mãe me perguntava se eu não queria uma boa rapariga ou quando o pai mudava de canal sempre que aparecia algo sobre casais do mesmo sexo na televisão. Tinha acreditado que pagar o casamento seria uma ponte. Em vez disso era um muro. No dia seguinte conduzi até Coimbra. A viagem pela A1 foi longa e o rádio tocava músicas antigas que a mãe ouvia quando éramos pequenos. Cheguei à casa da família ao fim da tarde, a fachada branca com as janelas verdes que eu ajudara a pintar aos 16 anos. A mãe abriu a porta com os olhos inchados. Entramos para a sala de estar onde o pai estava sentado na poltrona de couro gasto com o jornal aberto mas sem ler. O Bruno apareceu da cozinha com a Ana ao lado. O silêncio era pesado. Perguntei diretamente porquê. O pai falou primeiro. Não queremos escândalo na igreja, André. As pessoas falam. A Ana baixou os olhos. O Bruno murmurou que era o dia dele e que não queria discussões. Eu sentia raiva subir, mas também uma dor profunda. Tinha pagado tudo. Tinha ignorado os meus próprios planos de férias com Mateus para ajudar. E agora era isto. A mãe tentou tocar-me no braço, mas eu afastei-me. Saí de casa sem dizer adeus, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer os quadros antigos nas paredes. No carro parei no primeiro mirador depois de Coimbra e chorei pela primeira vez em anos. A viagem de regresso a Lisboa foi um borrão. Liguei ao Mateus a meio do caminho e ele esperou-me com o jantar pronto e uma garrafa de vinho tinto aberto. Sentámo-nos no sofá e eu contei tudo com a voz a tremer. Ele ouviu sem interromper, depois disse que eu tinha de decidir o que valia mais a pena: a família que me rejeitava ou a vida que tínhamos construído juntos. Naquela noite sonhei com o dia em que saíra do armário.
Tinha 27 anos, acabara de terminar o mestrado e sentira que não aguentava mais esconder. A mãe chorara durante horas, o pai saíra de casa e batera à porta. O Bruno tinha ficado calado no quarto dele. Desde então as visitas eram raras e sempre tensas. Eu enviava dinheiro para o Natal, pagava contas quando o pai se queixava de dores nas costas, mas nunca falávamos do Mateus. Ele existia num mundo paralelo que eles fingiam ignorar. 2 dias depois o Bruno telefonou. A voz dele estava baixa, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Disse que a mãe o obrigara a tirar o meu nome da lista. Que o pai ameaçara cancelar tudo se eu aparecesse com o Mateus. Que ele próprio tinha hesitado, mas no fim optara pela paz familiar. Perguntei-lhe se valia a pena perder o irmão por causa de uma festa. Ele ficou em silêncio, depois disse que eu não entendia a pressão da aldeia onde cresciam os rumores. Desliguei sem me despedir. Senti-me traído pelo meu próprio sangue. O Bruno que eu defendera na escola, que eu ensinara a andar de bicicleta, agora escolhia o conforto em vez da lealdade. Fui trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. O projeto de reabilitação de um palacete no bairro Alto exigia toda a minha concentração, mas a mente voltava sempre àquela nota no PDF. Ao almoço encontrei-me com a Sofia, uma antiga colega da faculdade que agora trabalhava em comunicação. Contei-lhe por alto. Ela abanou a cabeça e disse que em Lisboa as coisas tinham mudado muito desde que Portugal aprovara o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010, mas nas famílias conservadoras do interior o tempo parara. Sugeriu que eu falasse diretamente com o pai sem a mãe por perto. Aceitei o conselho. Marquei um encontro num café neutro perto da estação de Coimbra. Quando cheguei, o pai já estava lá com o casaco velho e o olhar cansado. Pediu um galão e eu um café. Fui direto ao assunto. Porque me excluíram depois de eu ter pago tudo. Ele olhou para o lado, depois disse que a igreja era tradicional, que o padre conhecera a família desde sempre e que a presença de um casal gay poderia causar comentários que prejudicariam o Bruno para sempre. Argumentei que o meu amor pelo Mateus não era diferente do dele pela mãe. Que eu não planeava fazer discurso nenhum, só queria estar presente. Ele abanou a cabeça e repetiu que era uma questão de respeito pela tradição. Saí do café com a sensação de que falava com uma parede. No caminho de volta parei numa igreja pequena em Leiria e fiquei sentado nos bancos vazios a olhar para o altar. Perguntei-me se o Deus deles realmente se importava com quem eu amava ou se era apenas medo do que os vizinhos diriam. Nessa noite em Lisboa, Mateus preparou um banho quente e sentou-se na borda da banheira. Falámos durante horas sobre o preço que cada um pagava pelas escolhas. Ele contara-me a sua própria história de rejeição familiar anos antes. Agora via-me repetir o padrão. Disse que me apoiava em qualquer decisão, mas que eu não podia continuar a comprar o amor deles com dinheiro. Adormeci com a cabeça no peito dele, a sentir o ritmo constante do coração e a perguntar-me quanto tempo mais aguentaria aquela dor. A semana seguinte foi um turbilhão de mensagens e chamadas ignoradas. A mãe enviava fotos dos preparativos do bolo da decoração da igreja, mas nunca mencionava a lista. Eu respondia com monossílabos. O Bruno enviou uma mensagem curta a dizer que lamentava, mas que a Ana estava nervosa e não queria stress. Eu sentia a raiva transformar-se em algo mais frio, uma resignação que doía mais fundo. Decidi ir a Coimbra novamente, mas desta vez sozinho, sem avisar. Cheguei ao fim da tarde e encontrei a mãe na cozinha a preparar o jantar. O cheiro a caldo verde encheu-me de memórias de infância. Sentei-me à mesa e perguntei-lhe diretamente se ela concordava com a decisão. Ela limpou as mãos ao avental e sentou-se à minha frente. Os olhos estavam vermelhos. Disse que me amava, mas que o mundo ainda não estava pronto para nós. Que ela rezava todos os dias para que eu encontrasse uma mulher e tivesse filhos como o Bruno. Falei-lhe do Mateus, do nosso apartamento, do projeto de vida que construímos juntos. Ela ouviu, mas os olhos desviavam-se sempre. No fim disse que talvez fosse melhor eu não ir ao casamento para evitar problemas. Levantei-me e saí sem tocar na comida. No dia seguinte encontrei-me com o Bruno num parque perto da casa. Ele estava pálido e nervoso. Perguntei-lhe se alguma vez me defendera. Ele baixou a cabeça e admitiu que não. Que tinha medo de perder a aprovação do pai, que a Ana vinha de uma família ainda mais conservadora e que o casamento era a sua oportunidade de começar de novo. Eu senti o chão abrir-se. O irmão que eu protegera durante toda a infância agora sacrificava-me para manter as aparências. Disse-lhe que o dinheiro que eu pagara não era um empréstimo, mas um gesto de amor, e que ele o tinha transformado em humilhação.
Ele tentou abraçar-me, mas eu afastei-me. Caminhei sozinho pelas ruas de Coimbra que conhecia desde criança e senti-me estrangeiro na minha própria cidade natal. De volta a Lisboa, marquei uma sessão com o meu terapeuta de sempre. Contei-lhe tudo. Ele ouviu e depois perguntou-me qual era o preço que eu estava disposto a pagar pela paz familiar. Respondi que já tinha pago 20.000 euros e que ainda assim não bastara. Ele sorriu com tristeza e disse que o verdadeiro preço era a minha dignidade. Nessa noite escrevi uma carta longa ao pai. Nela expliquei cada ano de silêncio, cada euro enviado cada vez que engolira as minhas palavras para não os magoar. Enviei-a por correio tradicional para que ele não pudesse ignorá-la facilmente. Depois abracei o Mateus e chorei novamente. Pela primeira vez senti que talvez tivesse de escolher entre ser filho ou ser eu próprio. Os dias que faltavam para o casamento passaram num ritmo acelerado. Recebi convites de amigos que sabiam da história e me ofereciam apoio. Alguns sugeriram que eu aparecesse, mesmo assim outros aconselharam-me a manter a distância. O Mateus propôs que fôssemos passar o fim de semana fora para distrair a mente, mas eu recusei. Queria estar presente na cidade, mesmo que invisível. No sábado anterior ao casamento, a Ana telefonou-me. A voz dela tremia. Disse que lamentava profundamente que o Bruno lhe contara tudo e que ela tentara convencê-lo a incluir-me, mas que o pai dele era intransigente. Perguntou se eu queria que ela falasse com o padre. Respondi que não valia a pena criar mais drama no dia dela. Desliguei com o coração apertado. Era estranho receber compaixão da futura cunhada quando o meu próprio irmão se calava. Nessa mesma tarde fui até ao Príncipe Real caminhar pelas ruas estreitas onde o Mateus e eu tínhamos construído a nossa vida. Passei pela pastelaria onde tomávamos café, ao domingo pela livraria onde ele comprava livros de história. Cada lugar lembrava-me que eu tinha uma família escolhida que nunca me excluía. Encontrei um antigo colega da universidade que era abertamente gay e casado. Contou-me a sua própria história de exclusão familiar e como com o tempo alguns parentes tinham voltado. As palavras dele deram-me esperança, mas também medo. E se nunca voltassem? E se eu ficasse sozinho com o peso da decisão? No dia anterior ao casamento, o Bruno enviou uma mensagem de voz. A voz estava embargada. Pediu desculpa por tudo e disse que me amava, mas que não podia mudar a família de um dia para o outro. Ouvi-a várias vezes, depois apaguei-a. O Mateus encontrou-me na varanda com o telemóvel ainda na mão. Sentou-se ao meu lado e disse que eu não precisava de decidir nada agora. Que o tempo resolveria ou não. Mas eu sabia que o tempo já tinha corrido. Naquela noite sonhei que estava na igreja e todos os bancos estavam vazios exceto o meu. Acordei com o coração acelerado e a certeza de que não iria ao casamento. O dia do casamento amanheceu ensolarado, como se o céu zombasse da minha dor. Fiquei em casa com o Mateus a preparar um almoço simples enquanto via as horas passarem. Pelas 10 da manhã imaginei a mãe arranjar o cabelo do Bruno pela última vez antes de ele sair de casa. Pelas 11 vi mentalmente a igreja encher-se de familiares e amigos que eu conhecia desde criança. Ao meio-dia o telemóvel tocou. Era a mãe. Atendi com a mão a tremer. Ela chorava. Disse que o Bruno estava pálido, que a Ana perguntara por mim e que o pai olhava para o chão durante toda a cerimónia. Perguntou se eu podia pelo menos enviar uma mensagem de parabéns. Respondi que não. Que o meu nome riscado da lista tinha riscado também parte de mim. Ela ficou em silêncio, depois sussurrou que me amava e desligou. À tarde o Mateus sugeriu um passeio pelo Jardim da Estrela. Caminhámos de mãos dadas sem medo de olhares. Pela primeira vez senti que a minha vida não dependia da aprovação deles. Quando voltámos a casa abri o portátil e vi as fotos que amigos comuns tinham publicado nas redes sociais. O Bruno sorria ao lado da Ana, mas o sorriso não chegava aos olhos. A mãe aparecia ao fundo com o rosto inchado. O pai estava rígido como sempre. Fechei o computador e abracei o Mateus. Disse-lhe que tinha tomado a decisão de não voltar a pagar pelo amor deles. Que a partir daquele momento colocaria os meus limites. Ele beijou-me a testa e disse que estava orgulhoso. Meses depois o Bruno telefonou uma noite. A voz estava diferente, mais madura. Contou que a Ana o confrontara depois da lua de mel e que ele começara a questionar as escolhas da família. Pediu para nos encontrarmos em Lisboa. Aceitei. Quando nos vimos num café perto do meu escritório, ele abraçou-me com força e pediu desculpa verdadeira pela primeira vez.
Disse que o pai ainda resistia, mas que a mãe perguntava por mim todas as semanas. Eu ouvi e depois contei-lhe sobre o meu novo projeto, um centro comunitário para jovens LGBT em Coimbra. Ele sorriu e disse que talvez um dia pudesse ajudar. Não foi um final feliz perfeito, mas foi um começo. A vida continuou. O Mateus e eu planeámos uma viagem ao Algarve que eu adiara por causa do casamento. A família enviava mensagens esporádicas e eu respondia com educação, mas sem me abrir completamente. Aprendi que o amor verdadeiro não se compra nem se impõe. Aprende-se a viver com as cicatrizes e a escolher quem merece o nosso tempo. E agora pergunto a mim mesmo e a quem lê esta história: foi correto a minha família me excluir do casamento do meu irmão só para preservar as aparências, ou o verdadeiro amor familiar deve aceitar-nos exatamente como somos, sem condições?